Nessa aula, nós iremos aprender a identificar os volumes e frequências que estão na composição das faixas que nós, eventualmente, iremos tocar daqui para frente. O quanto isso é importante para o DJ, entender as cores, entender basicamente os volumes nessas faixas. Bom, primeiramente, você consegue tomar uma decisão mais rápida, uma decisão mais assertiva na sua mixagem, quando você quiser filtrar, quando você quiser cortar algum tipo de volume. Então, entender a forma, a dinâmica, tanto visualmente da música, quanto principalmente, de forma auditiva, facilita e aprimora o processo criativo do DJ na mixagem. Então, nessa aula em específico, nós vamos analisar casos e volumes específicos que compõem cada faixa do Tech House. De maneira geral, a gente vai trabalhar com 3 tipos de volume e 3 tipos de frequência. Por exemplo, os volumes mais altos, as frequências mais altas são compostas, por exemplo, pelo prato da bateria no Tech House. A frequência média, o volume médio da faixa é composto por quê? Pelo vocal, geralmente, da faixa. Tá? Não somente o vocal, não somente o prato, mas também outros elementos. E a parte mais grave, a frequência mais grave da música, composta pelo bumbo, pela marcação do ritmo da bateria, o kick, ok? Então, nessa aula aqui, nós vamos ouvir e entender o que essas cores têm para nos falar e o que essas cores representam no volume de cada música, tá ok? Então, vamos lá. Primeira música que eu carreguei aqui, preparei uma playlist bem legal, vamos analisar 12 faixas aqui. Essas 12 faixas, não necessariamente me prendi a uma tonalidade, justamente porque você pode perceber aqui no preview, na pré-visualização, todas as faixas aqui tem um tom específico, uma é diferente da outra, ou seja, os instrumentos que compõem essa música, um A, por exemplo, é diferente, de uma música, por exemplo, 12A. Aqui eu tenho um conjunto de elementos que se comunicam entre si em um determinado tom, uma determinada escala musical, e aqui, por exemplo, no outro extremo desse tom, a gente tem outro grupo de elementos que, por si só, eles se comunicam muito bem, eles se combinam. Então, a gente vai analisar casos diferentes aqui. A primeira coisa que a gente tem que ter, a atenção, de maneira geral, é como essas cores, repassam para o DJ algumas informações. Consegue perceber que o vermelho aqui, é composto, basicamente, por determinados trechos da música, não totalmente, ela como um todo. Justamente porque a gente tem a parte mais grave. Aqui, em todo esse espectro, em todas essas ondas aqui em vermelho. A gente tem um volume mais grave. Beleza? Partindo para o princípio agora do volume mais médio, onde estão os vocais e outros elementos da bateria, como também até o próprio clap, que é como se fosse a caixa da bateria, em tons mais verdes. Consegue perceber aqui? Vamos ouvir? É um vocal falando, é uma voz. Diferente do kick, que ele é mais pesado, O vocal, ele tem um espectro acústico mais puxado para o médio. Então é fácil identificar. Aqui a diferença entre as partes mais graves, onde tem ritmo com o kick, e a parte onde a gente tem, por exemplo, um vocal aqui, com ausência, de elementos mais graves, como o kick. Então a música aqui, ela vem falando muita coisa pra gente. Por exemplo, aqui, nessa subida, a gente tem um vocal, certo? Bem fácil de entender. Agora, consegue perceber que no início, tanto no início aqui da faixa,
como no final a gente tem a ausência do grave, das frequências mais graves, justamente para facilitar o processo de mixagem do DJ. Ou seja, o grave aqui no início ele está filtrado. Consegue perceber que tem informações mais azuis aqui, justamente, né? Porque aqui também se encontra a parte aguda do som, composta da bateria. Nesse caso aqui, nessa faixa aqui, o kick foi filtrado, ou seja, fizeram um corte no volume dos graves. Então é fácil, né, dessa questão de eu entender aonde está o volume mais grave do som, aonde está o volume mais médio do som, né? Posso pegar essa parte em verde aqui. Ou, né, uma parte mais aguda do som, aonde eu encontro, né, percebido aqui através da cor azul. Então isso tem que estar bem claro para você. Cores vermelhas são volumes mais graves, cores verdes são volumes mais médios e cores azuis são timbres, são volumes mais altos. Porém, tudo isso se mistura na parte mais cheia do som, onde estão todos os elementos, né, reunidos. Tá? Aqui eu não consigo, né, especificamente olhar só o azul, olhar só o verde, porque ele está misturado. Justamente porque a parte mais alta do som nesse trecho da música é o grave, é o vermelho. Por isso que ele está meio que escondido. Se eu der um zoom, eu consigo entender exatamente, né, o que está acontecendo aqui. Tá? Então assim, quando, por exemplo, eu estiver mixando, tocando em algum lugar e perceber que o momento de chegada da cor vermelha tá próximo, eu sei que ele vai entrar um volume grave, um kick. Quando eu perceber que eu, por exemplo, ver, né, essa questão aqui do médio, do verde entrando, eu sei que a bateria, a parte mais grave da bateria, o bumbo, que marca o ritmo da música, está ausente. Aqui eu só tenho vocal. Então, a partir daí, por exemplo, eu posso fazer um corte com filtro, eu posso aplicar um efeito, tá? Justamente porque nessa parte vermelha eu não consigo aplicar qualquer tipo de efeito. Eu preciso cortar essas frequências graves e aí sim aplicar algum tipo de efeito. Caso contrário, estaria embolando o som, porque o som já está muito carregado. E eu aplico um efeito, fica mais carregado ainda. Então, o DJ utiliza essa questão visual como se fosse um músico, como se fosse um cara, sei lá, com uma partitura na frente, né, um maestro, olhando ali a partitura, e ele toma as decisões. Quanto mais rápido e assertiva essa decisão for, mais emoção, mais energia você passa para o seu set. E cada faixa ela é construída de uma maneira específica, tá? Porém, com essas três frequências aí de volume principais. Pode notar lá no equipamento que a gente tem o corte do low, que é o grave, né? O knob do low, que é o grave. A gente tem o corte do médio lá, né? Adicionar ou cortar o médio, tá? Ou também a parte mais aguda do som, cortar ou adicionar o agudo do som. São esses três tipos de volumes que compõem as faixas no tech house, na música eletrônica como um todo, tá? Então, a partir disso, eu consigo entender. Opa, aqui é um som mais de bateria. É um som mais agudo. Aqui, um som mais pesado, com frequências, né, com volume mais grave. Aqui eu tenho um vocal. Certeiro. Porque eu passei a entender o que a música está dizendo para mim através dos volumes que ela possui. Beleza? Nesse primeiro exemplo, muito específico. Segundo, mais uma vez, consegue perceber que a gente tem mais cores em vermelho aqui. A gente tem mais ritmo até o final. E a bateria é composta aqui no início. Geralmente no início e no fim nós temos mais bateria. Um kick filtrado. Se eu pegar essa parte verde aqui, ó, olha. É só o vocal falando. Então, eu olhar e perceber que, opa, ali tá um pouco, né,
verde, um pouco do azul, significa que tem médio e o agudo ao mesmo tempo. Aqui eu posso aplicar um efeito. Agora, a partir desse ponto eu consigo analisar pequenas cores vermelhas aqui. Significa o quê? Pequenas, tá? Não tão grande quanto essas, mas pequenas, justamente porque esse kick aqui está filtrado. Ele está com volume, né? O volume, na verdade, sofreu um corte. Então, o que eu faria nesse momento, por exemplo? Aplicaria um filtro para filtrar as partes mais graves do som, junto com um efeito. A partir daí, eu tenho, dentro do meu processo criativo, uma previsibilidade do que vai acontecer. Ah, essa música está se aproximando, né, desse tanto volume, eu preciso cortar, preciso adicionar algumas coisas. Então, essa questão de você entender as cores do que os elementos, né, da música, da composição da música querem dizer pra gente é muito, né, é fundamental para a gente ter uma performance mais assertiva. Para a gente, através do som, passar diversos tipos de emoções. Ou removendo o grave, quando a gente tem a tensão, você cria uma tensão na pessoa quando você remove a batida da música. Quando você corta, você cria uma tensão, a pessoa está esperando alguma coisa acontecer, porque não é o normal da música. O normal da música é a pessoa sentir o pulsar, o ritmo, tá? Outro exemplo. Aqui, opa, bem diferente, né? Consegue perceber que está tudo verde aqui? Provavelmente é um vocal bem grande, né? Pode perceber que daqui até o início, né? Do início até aqui, é bem grande comparado às outras músicas. Então vou dar o play. I just couldn't wait to share this experience with you, you know? Pouco ritmo, né? Poucos instrumentos de bateria. É um vocal falando algo mais filtrado, né? De boa. Quando a gente se aproxima das cores mais vermelhas, significa que a gente tem entrada de novos elementos. Graves. Just let it go. Beleza? Próximo. Para aqui. No começo, temos o pulsar aqui do bumbo da bateria. Aqui a gente tem o vocal. One time for your mind, get rockin'. Get rockin'. Tá? Mais uma vez. Outra faixa. Aqui, um início, né? Pode perceber que esse vermelho ele se estende aqui, ó, entre esses espaços aqui do grid, né? Justamente porque é uma linha de baixo. Com um kick bem filtrado, né? Um bumbo bem filtrado. Já uma linha de baixo mais progressiva, ó. Interpretar. Você tem que entender o que está se passando naquela forma de onda para entender o volume da frequência que está acontecendo, né, nesse momento. Mais para frente. Consegue perceber que aqui é só um kick batendo? Não tem aquela onda mais cheia aqui. Se eu me aproximar, né, mais para a parte do verso aqui da música, ó, mais para frente, consegue perceber que esse kick ele vai ganhando uma encorpada? Olha, nesse momento aqui, a gente tem o baixo, o bass, tocando junto com o kick. Aqui a gente só tem o kick. Olha o espaço aqui que sobra, né? Já aqui na frente, a gente tem um bass, completando basicamente esse espaço. E dando um respiro, né? Entre essa caixa, esse clap aqui da bateria, junto com um hatch, né? Algo mais agudo. Então a música em si, ela possui diversos volumes. E o DJ consegue trabalhar nesses volumes específicos. Que nem eu falei, cortando médio, adicionando médio, cortando agudo, adicionando agudo, cortando grave ou adicionando grave. Na minha opinião, não há necessidade de você aumentar esses volumes. Por exemplo, adicionar mais grave do que propriamente a música já tem. Por quê?
Porque o produtor musical, ele já chegou no conceito que aquilo ali é ideal para aquela composição dele. Então não há necessidade de a gente, por exemplo, lá no mixer, né, adicionar mais volume do grave, ou adicionar mais volume do vocal, ou mais volume do agudo. Não faz sentido. Essa música foi produzida assim. Salvo em casos específicos, quando, por exemplo, né, tô tocando só esse vocal aqui. Before anybody knew the meaning of the word. Quando eu perceber que, por exemplo, o som do ambiente, eu consigo ouvir, sei lá, uma garrafa batendo, alguém conversando, ou tá muito vazio o espectro sonoro, eu posso até fazer um ganho nesses volumes aqui. Nesse caso, o médio e o agudo, para completar um pouco esse espectro acústico, para deixar tudo mais alto. Tudo bem, pode fazer. Não é uma regra, né? Você deixar tudo ali equalizado em 0, por exemplo, né? Como a música é. Você pode adicionar também um pouco desses volumes, né? Não tem problema. Então depende muito do seu processo criativo e qual que é o objetivo que você tem por trás. Ah, se eu quero adicionar mais médio e mais agudo, eu quero ter mais volume, ter mais brilho, quero que o vocal apareça mais nesses momentos da música. Quando eu quero cortar o grave, por exemplo, eu quero criar uma tensão, quero que a pessoa preste atenção em mim, no que eu tenho para dizer, por exemplo. Você pode cortar o grave em momentos, né? Com mais velocidade ou com menos velocidade. Você, no seu processo criativo, você vai entendendo isso com mais facilidade, tá? Você consegue perceber que as cores, elas também vão mudando aqui, justamente porque eu estou alternando, né, o tom de cada faixa. São elementos diferentes, são instrumentos, né, que se comunicam de uma maneira diferente. Não são instrumentos iguais. Certo? Mesma coisa, o médio no início. Temos o grave aqui. Aqui é um pouco mais da parte do agudo, né? Onde liga uma frase musical e outra. Ó, só agudo, só um som mais estridente, né? E entra pro grave. Esses sons, eles se misturam também. Próximo. Muito bem, começamos só com um kick aqui batendo, né? Mesma coisa, aqui o médio. Consegue perceber a ausência de elementos aqui? Justamente porque é só um vocal tocando. Então, eu ao olhar aqui, eu já sei que aqui, por exemplo, né, tem elementos da bateria, como um clap, um hat. A partir do momento que vai entrar essa frase musical nova aqui, né? Ó, eu sei que aqui é só um vocal. Então, a partir daqui eu poderia aumentar, por exemplo, um parâmetro de efeito, aumentando o espaço do reverb. Ou aqui, né, na bateria eu posso colocar um efeito de ritmo, como o eco. Então, eu bater o olho na faixa toda, eu já sei o que eu vou fazer, aonde eu quero chegar e por que eu estou fazendo isso. Para mim, interpretando, né? Porque eu sei interpretar as questões dos volumes que compõem basicamente aquela faixa. Fundamental. Muito legal você entender. Tá? Mesma coisa aqui. Um loop de bateria. Por que um loop de bateria? Porque ele fica repetindo. Até a entrada de um som mais grave, composta pelo vermelho aqui. Beleza? A mistura aqui do grave, um pouco do médio, né? Do grave e do médio. Não tem os sons de bateria, por exemplo, da caixa, do hatch, né? Aquele tss, ou pá. Poderia trabalhar um flanger, por exemplo, né? Um reverb, alguma coisa assim. Eu já, ó, minha ideia já vai pipocando, né? De coisas que eu posso fazer numa eventual performance ao vivo. Mais uma vez, aqui, ó, a visão panorâmica. É como se fosse a visão do CDJ, a visão do display que o músico, o DJ, tem lá, onde ele vai tocar, ou no Record Box, ou no CDJ. Então, você entender esse panorama, o que a música quer dizer para você em determinados momentos, o volume dela, né? No caso, aqui a gente está estudando, é fundamental. Aqui, ó, parte só de agudos, né? Não tem grave nenhum. O médio tá lá atrás, né? Porque é um vocal. Esse cara sozinho aqui, o que é? É só um kick, é só uma paulada. Pelas cores eu já sei. Ó, vamos. Tá? É um elemento que o produtor musical deixou aqui para causar esse tipo, né, de tensão
Próxima música. Olha essa aqui. Tem muito mais vocal aqui, né? Olha como repete. Olha como repete esses sons aqui. Esse padrão de som. Principalmente porque é uma bateria. Olha. Aqui eu posso, se eu quisesse, né, aplicar um low pass filter, ficaria muito legal. De maneira crescente. Aqui eu perco a bateria e fico só com um vocal. Every day I'm hustling, 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 hustling. Aqui tem uma espécie de hook, né? 2 kickzinhos batendo até chegar na parte dos instrumentos, né? Do ápice aqui. Hustling. Bem grave, bem pesado. Vermelho, ok? A próxima. Legal. Outra sugestão que eu dou é você olhar bem nessa agulha aqui, porque é aqui que o som está reproduzindo nesse momento. Se eu pegar o kill aqui, ó, esse ponto de marcação, ó, de marcar, é essa batida que ele está nessa agulha. Então, entender o que está se passando aqui, ó, nesse exato momento, né? Ó, tá vindo aqui, agora vai mudar, ó. Pou. O olho na partitura da música, para saber o que vai acontecer, para mim tomar a decisão correta e uma decisão que faça sentido na minha apresentação, para que tudo fique mais criativo, mais envolvente, a hora de pegar a atenção na pessoa, tá? Não necessariamente que você precisa fazer isso só no RGB. Vou verificar as outras formas de onda aqui. Color, blue, o azul, é a mesma coisa, tá? Por exemplo, vou tocar em algum lugar, não preparei, sei lá, fui convidado para tocar, ou sei lá, eventualmente aconteceu e a forma de onda tá azul. Por exemplo, no CDJ 2000, não Nexus, tá? CDJ 2000, ele só tem a opção para você trabalhar cores no blue, no azul. Então aqui é fundamental eu sacar a parada. As cores mais claras é o agudo. As cores, né, menos azuis, digamos assim, mais puxado para o azul piscina, é o médio. Agora, se eu vier no azul escuro, é o grave. Independente da cor, da forma de onda que você utilizar, você precisa pegar essa parada de interpretar os volumes das frequências para você tomar a decisão correta, como eu venho falando desde o início da aula. Independente da cor, você tem que sacar o que vai acontecer aqui, o que vai acontecer aqui, o que vai acontecer aqui, o que está por vir e qual a decisão que você vai tomar na sua mixagem, para deixar tudo muito mais interessante. Então tem vários exemplos que você pode fazer. Minha sugestão é até você praticar, né? Ah, vou tocar um set só no Blue, vou tocar um set só no RGB, vou tocar um set, né, no 3D Band, que a gente vai ver agora. Olha, vou carregar a primeira aqui novamente. Consegue perceber que a parte mais azul é a parte mais grave? Justamente. Agora, a parte mais alta do som não é a parte aguda? Fica em cima? Agudo, médio, grave. No equalizador também é assim, no mixer, né? Ó, agudo lá em cima, o médio no meio e o grave lá embaixo. É a mesma coisa para essa forma de onda aqui, o 3D Band. Aqui a gente tem até um espectro, né, mais definido. Diferente do RGB, onde está tudo misturado, só vê vermelho, aqui a gente vê o espectro certinho do grave no azul, o espectro certinho do médio, né, em laranja aqui, né, o marrom, e o espectro, né, o volume dos sons mais agudos nas partes mais claras, bem construído, tá? Vários exemplos. Escolha a forma de onda, a cor da forma de onda que você mais se adapta ou que você mais, digamos assim, performa para você poder entregar o melhor de você lá na frente, tá? Tudo é um composto. Isso não significa que vai fazer uma grande diferença, tá? O que vai fazer uma grande diferença é você saber certinho o que está acontecendo em cada faixa. Demorou?